óleo somente carbono. É de baixa liga, óleo somente o quê? Os elementos de liga, menor que 5. Aí, ó, você começar aqui, Léo saiu colocando. Ó, vamos ver se a gente aprendeu mesmo. O G. Ó, tem que ficar esperto. Ó. Foi que o Léo botou aqui no G. Tá vendo? Qual é a composição química do G? Hein? Vou ter que compor. Mas eu estou dando uma dica, não estou? Qual é a dica que eu estou dizendo? O eletrodo que vai soldar G. Quando a gente estudou eletrodo, esse G significa o quê? Significa que ele tem no mínimo 3 elementos de liga. Aí você vai compor. Se tem 3 elementos de liga, necessariamente é um eletrodo temperável. G. Aí você pode dizer cromo, níquel, molibdênio, vanádio. Cromo, níquel, molibdênio, outro elemento. Entendeu? Para formar. Então a gente tem que ficar esperto quando estiver fazendo. Então vamos dizer aqui, ó. O G, ele vai ter então, como ele tem muito elemento de liga, eu vou caprichar no carbono. 0,10, 0,20, 0,20, quanto aqui? 0,4, não vou botar aqui, ó, traço, vou botar aqui, ó, 0,5, 0,6 e outros eu vou botar vanádio igual 0,2. Pronto. Eu já sei que na especificação esse eletrodo tem esses elementos de liga, bate o elemento de liga, então eu vou usar essa terminologia para resolver. G. Então vou lá no catálogo e vou achar. E vou encontrar essa solução. Beleza? Então a gente já aprendeu 2 coisas nessa tabela. Separamos num cantinho os ácidos ao carbono. Separamos no outro cantinho os ácidos o quê? Baixa liga. Agora a gente vai separar no outro cantinho os outros tipos de ácido. Qual o outro tipo de ácido que falta? Vou voltar, viu, cara? Qual o outro tipo de ácido que falta? Vamos olhar. Para a gente ter essa compreensão. O ácido 1G. Menor. G. O ácido G tem carbono 0,11, tem níquel e tem cromo, tá vendo? Aí eu vou para quê? Para aquela inferência que diz, ele é o carbono? Não. Ele é baixa liga? Não. Ele é de alta liga. Então, toda vez que algum desses elementos de liga tiver em torno de 9%, maior do que 9%, ele é de alta liga. Como é que eu vou investigar a saudabilidade dele? Eu vou investigar usando outra ferramenta, que eu vou chamar de diagrama de Schaefer. Vou mostrar para você agora o diagrama de Schaefer. Certo? Eu vou tirar essa parte aqui. E vou botar essa outra parte aqui. Certo?
Pronto. Olha a coisa linda. Eu agora estou nessa sistematização. Está vendo? É a terceira sistematização que a gente está usando. Aí eu vou perguntar, mas e qual é o tipo de metal de base que eu quero investigar? Aí você diz, agora eu quero investigar os ácidos de alta liga. Como é que eu sei que o ácido é de alta liga? Que ele tem um percentual maior que 9%. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou investigar através de que ferramenta? Do diagrama de Schaefer. Esse é o diagrama de Schaefer. Certo? Esse é o diagrama de Schaefer. Então qual é o roteiro para eu fazer isso daí? Essa ferramenta, ela vai dizer para a gente com antecipação onde é que está a solda. Por antecipação, aonde é que está a solda. Nesse diagrama. Aí você, sabendo onde está, aí você vai ver se ela tem problema ou se não tem problema. Aí, como uma coisa randômica, você vai acertar até achar um que não tem problema. Então você vai usar dois elementos. Primeiro elemento, o metal de base que eu quero soldar, que é o quê? Um aço de alta liga. Que tem o quê? O elemento de liga maior que 9%. Qual o segundo elemento que eu vou utilizar? O consumível, o eletrodo que eu suspeito que solta esse aço. É por isso que aqui a gente tem duas saídas, ó. O metal de base e o metal de adição. No metal de base, quem está caracterizando os elementos de liga são esses dois elementos aqui, o cromo e o níquel. Então eu vou fazer uma equivalência com uma fórmula proposta por esse Schaefer do que é o cromo e do que é o níquel equivalente do metal de base. Vou fazer também uma conta para saber o que é o cromo, o que é o níquel equivalente desse eletrodo. Como eu tenho um gráfico e tenho o quê? Um ponto do metal de base e um ponto do eletrodo, eu posso fazer uma ligação entre eles. Não posso? Dois pontos de uma reta. E nessa reta, eu sei que o quê? Vai dar o depósito da soda. Olha esse camarão envenenado. E depois do pirão do domingo, ele teve essa inspiração. Não é? Aí o que ele vai fazer? Ele vai ver em termos percentuais aonde é que esse depósito de solda vai cair, que região. Por quê? Se ele está trabalhando cromo, níquel no aço, ele vai ter a possibilidade de que das três variações alotrópicas do aço acontecerem. Ou ele maximiza ferrita, ou ele maximiza austenita, ou ele maximiza o quê? O outro elemento, não é? Então, alfa, gama e tal. É isso que ele está fazendo. Se for austenita, como a gente sabe tradicionalmente, é uma desgraça. Se for ferrita, a gente sabe que é assim, dependendo. E se for austenita? É uma coisa de louco, porque a gente sabe que a austenita não chega, só chega se a gente errar no processo, né? Nas condições normais de temperatura e pressão, a solidificação jamais vai ter austenita lá embaixo, né? A austenita é uma característica de altas temperaturas, né? Alfa, gama e beta. Então, vamos lá. Então, como ele sabe que algum desses elementos vai caracterizar um defeito ou não, aí ele construiu esse diagrama. Repara que coisa linda. Esse aqui, ó. Está vendo o diagrama? Isso é o famoso diagrama de Schaefer,
que está caracterizado, ó, no eixo dos X, os elementos à base de cromo, tá vendo? Cromo é equivalente. No eixo dos Y, os elementos à base de níquel. Você veja a influência dos elementos endurecedores que ele botou, ó, 30 vezes o percentual de carbono para caracterizar os aços à base de níquel, martensita, que gerava martensita. Entendeu? E aqui você vê que só é o próprio percentual de cromo. E aqui a gente tem, ó, o de níquel influenciado 30 vezes pelo percentual de coisa. É muita coisa. 1/3. Então, ó, esse diagrama aqui ele está caracterizado por regiões. E eu estou botando esse aqui de propósito para dizer de todas essas regiões que ele colocou aqui, 4, 5, essa azulzinha que está aí é uma região de referência. É uma região como se fosse o céu metalúrgico. Tudo que cair aí é de uma soldabilidade imensa, incomensurável. Então o desejo da gente é sempre chegar nesse céu aqui. Qualquer depósito que caia aí, que a gente maximize a queda dele ali, tá bom. Percebe? Aí foi o que ele fez. Calcula, volta, calcula, volta, para fazer essa definição. Eu vamos ver essas características, ó, para a gente entender bem direitinho. Ó, essa região aqui azulzinha é uma região muito problemática. Qual é o problema que ela diz? Que há um crescimento exagerado dos grãos nesse nível de temperatura, no entorno dessa temperatura. 1150 graus. 1150 graus, o material está ainda, né? Num estresse desgraçado. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado. Toda vez que em soldagem a gente fala em temperatura, não é a instantaneidade, não, viu? É a quantidade de tempo que ele passa naquela temperatura. Certo? Aí, ó, tem essa primeira região. Então, o que é que ele está dizendo? Bem, tudo que cair aí, entre aspas, eu vou rejeitar ou vou ficar de butuca. Por quê? Porque as minhas soldas vão ser problemáticas. Eu vou ter sempre os grãos tão grandes que ela vai ser tão frágil que não adianta nem eu soldar aí. Aí ele sai excluindo, ó. Essa região aqui, ó, 2, caracterizada por essa corzinha aqui, que lá não acertou com essa, mas essa é muito parecida com essa. Ele vai dizer que agora o perigo, o defeito, a não conformidade é que a gente pode ter trincas quase que a frio, no entorno, abaixo de 400 graus. 400 graus, meu metal também já está querendo, né? Chegando na velhice, ficar quietinho, né? Ali no cantinho. Beleza? Nesse verde, a gente tem perigos agora que vai ter trinca. Mas a trinca é uma trinca de altas temperaturas, a quente. A gente vai ter problema de trinca quente, a gente viu lá quando soldava que tinha muito enxofre. Se tinha muito enxofre, essas trincas ocorrem na pista de corda. Então, o perigo de trincas a quente. E nesse 3, que é essa lateral aqui marronzinha, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que agora o perigo daí é que surja uma fase intermetálica que ele está chamando de sigma. Uma espécie de carboneto. Uma espécie de elemento muito duro. Que nesse intervalo 500, 900 graus ele se forma, e se ele se forma aí, ele vai funcionar como um substrato ruim para favorecer a solidificação. Né? Então, se surge aquela estrutura ali endurecida,
Se ela está endurecida, ela vai ser uma fonte de solidificação para no que está em torno. Então isso também não é uma solda boa. Aí como ele saiu dizendo, ó, essa região azul não presta, essa região não presta, essa região não presta, aí na interseção de todos esses defeitos, surgiu essa região aqui. Essa região, ele diz, ó, essa região eu não vou ter problema nenhum da minha soldabilidade. Então a ideia do Schaefer era o quê? Minha análise de depósito era para trazer esses elementos para aqui. Está vendo? Que ideia boa? Pronto. Aí o que é que você vai fazer? Todas as aplicações que você quiser fazer, independentemente de que se seu aço é inoxidável, austenítico, se é ferrítico, se é martensítico, eles vão acontecer dentro desse diagrama. De uma forma geral, eu posso dizer que um aço austenítico tem esse problema, mas se você tiver um cuidadinho, até que dá certo, soldar. Olha a família 3XX. Se você tem ele ferrítico, você já abre dizendo que a soldabilidade é sofrível. É sofrível. Se você tem martensítico, você já está dizendo que ele nem é sofrível, ele está dizendo que ele é baixíssimo. O problema é que a gente nunca vai querer soldar martensita com martensita. A gente nunca vai querer soldar ferrita com ferrita. A gente vai soldar na heterogeneidade um e outro. Aí você se depara agora na primeira situação de fazer soldas heterogêneas. Porque até o anterior, nossas soldas eram homogêneas. Soldar A com A, B com B. Carbono com carbono, carbono equivalente com carbono equivalente. Por isso que eu dizia, bem facinho. Agora não, eu estou soldando naturezas diferentes, cromo com níquel, no mínimo binário. Agora eu estou soldando Lé com Cré, o que eu chamo de soldagem, o quê? Dissimilar, com elementos diferentes. Aí a gente precisa ficar de muito. Beleza? Aí tem outros tipos de ácidos, né, que você também pode, dependendo da natureza, você investigar a soldabilidade através, não é, desse diagrama também, tá certo? Por exemplo, os ácidos duplex, os ácidos que são endurecidos por precipitação, etc, etc. Tá certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode voltar lá na tabela, cadê nossa tabela? E dizer, ó, que esse aço aqui e todos que se parecerem com eles, quais são os que se parecem com eles? Que tem o elemento de liga maior do que 9%, eu vou investigar a soldabilidade aplicando o quê? O diagrama de Schaefer. Arrumei agora a terceira possibilidade. Só carbono, olha carbono e diz direto. Tem elemento de liga menor do que 5, faz o carbono equivalente. Tem elemento de liga maior do que 9, vai para o diagrama de Schaefer. O diagrama de Schaefer vai dizer o quê? Por antecipação, onde é que está a minha solda. Vamos aplicar? Vamos. Entenderam direitinho essa parte? Aí o resto, estudo de caso. Será que